Olá, aqui quem fala é a professora Adriana. Hoje nós vamos falar sobre moda, que é uma medida estatística de posição. Bom, a moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma determinada amostra. Não necessariamente uma amostra tem que ter uma moda. Assim como a mediana, a moda também não é afetada pelos valores extremos. Entre as medidas de posição, a mais variável de amostra para amostra é a moda. Então, se a gente pegar uma população e tomar várias amostras nesta população, a medida de posição que tem maior variação é a moda, a que tem menor variação é a média. Mas a moda, ela não perde o seu significado, mesmo quando a distribuição é bem assimétrica. Bom, a moda ela pode não ocorrer, mas ela também pode ser unimodal, ela pode ser bimodal, ela pode ser multimodal, né? Ou não ocorrer, que a gente fala que é amodal. Vamos pegar aqui, quando é que ela é amodal? Quando todos os números, né, todos os valores da nossa amostra ocorrem com a mesma frequência. Quando é que ela é unimodal? Quando apenas um valor ocorre com maior frequência. Ela é bimodal quando tem dois valores na amostra que ocorrem com a maior frequência. E quando ela tem mais de dois valores que ocorrem com maior frequência, ela é multimodal. Então aqui nós temos, dada a amostra no exemplo 1, x representa aqui uma amostra. O número 7 é o valor que ocorre com maior frequência. Então aqui a moda é 7, como só tem o número 7 que ocorre com maior frequência, nós dizemos que essa amostra é unimodal. Bom, no exemplo 2, nós temos dois números que ocorrem com maior frequência. Nós temos o número 7 e temos o número 12. Então, portanto, aqui nós temos duas modas, 7 e 12. E ela é uma amostra bimodal. Também temos aqui um exemplo 3, onde nós temos três números, número 1, o número 7 e o número 12, que ocorrem com maior frequência. Nesse caso, nós temos três modos, 1, 7 e 12. E dizemos que a nossa amostra é multimodal. Bom, vamos estar aqui agora trabalhando com dados agrupados em frequências sem intervalo de classe. Então, vamos supor que nós temos esse exemplo aqui. Em uma determinada empresa foi feita uma pesquisa com 39 peças para verificar o número de defeitos em cada peça. Bom, o que nós vimos é que em 9 peças ocorreram 3 defeitos. Então, 3 defeitos foi a maior quantidade de defeitos que ocorreu na amostra analisada. Então, nesse caso, a nossa moda é 3. Não podemos confundir, tá, gente? 9 aqui é a frequência, né? A nossa variável são os defeitos. Bom, e se nós estivermos trabalhando agora com dados agrupados em frequência com intervalos de classe? Bom, nesse caso, existem 3 maneiras de calcular a moda, utilizando a forma de Pearson, a forma de King e a forma de Kieshuber. Né? A forma de Kieshuber é a forma mais precisa. Por quê? Porque ela utiliza, no cálculo da moda, a frequência anterior, a frequência posterior e a frequência modal. Bom, vamos lá para o primeiro método, moda de Pearson. A moda de Pearson é uma relação empírica. E a moda é dada por 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Então aqui, para calcular a moda, nós temos a desvantagem de ter que antes calcular a mediana e também calcular a média. Por que a gente está vendo essa forma? Ela não é muito usada, mas ela é usada em alguns coeficientes de assimetria. Por isso nós estamos aqui mostrando para vocês. Bom, ela também pode ser bem utilizada em distribuições que são moderadamente assimétricas, ou seja, se não são muito simétricas, talvez a moda de Pearson funcione bem.
Moda de King. A moda de King é o segundo método que nós vamos falar. King achou uma fórmula dada por moda é igual limite inferior da classe modal mais a frequência posterior dividido pela soma da frequência anterior mais frequência posterior vezes a amplitude da classe. Então, olha bem, gente, nessa fórmula aqui que está no retângulo amarelo, nós estamos usando a frequência posterior à frequência modal e a frequência anterior à frequência modal. Né? Então, como é que o King chegou nessa fórmula? Bom, ele utilizou-se do histograma, vou mostrar aqui no slide seguinte, e utilizou as frequências que são adjacentes à frequência modal. E daí ele tirou a fórmula. O processo está aqui, olha. Ele pegou o histograma, aí ele pegou aqui esse retângulo maior, é o retângulo que tem a frequência modal, o retângulo à esquerda desse retângulo é o retângulo que contém a frequência anterior à classe modal, e o retângulo à direita é o retângulo que contém a frequência posterior à classe modal. E aí ele usou semelhança de triângulos, que está aqui, é demonstrado aqui para vocês aqui do lado, não vou me ater muito aqui, né? Olha, a gente sabe que a moda, ela está aqui nesse intervalo aqui. A moda, ela está entre o limite inferior da classe modal e o limite superior da classe modal. Então, a moda é o limite inferior da classe modal mais o valor x. E para obter esse valor x, ele trabalhou com semelhança de triângulo. E aqui do lado a gente mostrou como que foi feita essa fórmula para vocês. E aí ele chegou que o valor de x é frequência posterior dividido pela frequência anterior mais a frequência posterior vezes h. Certo? Bom, a moda de Kizube, ela é dada por essa fórmula que está no retângulo amarelo aqui. É o limite inferior da classe modal mais a diferença entre a frequência modal e a frequência anterior dividido por 2 vezes a frequência modal menos a frequência anterior mais a frequência posterior vezes a amplitude da classe. Olha bem, gente, ele também se utilizou do histograma, né? Ele utilizou um processo matemático. Só que no histograma ele trabalhou com um retângulo aqui, né? Com esse retângulo maior, que contém a frequência modal, um retângulo à esquerda, que contém a frequência anterior, a classe modal, e com o retângulo à direita, a esse retângulo maior que contém a frequência posterior à classe modal. Né? Ele sabe que a moda está entre o limite inferior da classe modal e o limite superior da classe modal. Então, ou seja, a moda é o limite inferior da classe modal mais o valor x. E trabalhando com semelhanças de triângulo, como nós colocamos aqui do lado, olha, não vou me ater muito nessa explicação para não deixar vocês muito preocupados, ele chegou à forma que o valor de x, que é esse pedacinho que está aqui, ó, esse segmento é m, é dado pela diferença da frequência modal menos a frequência anterior, dividido por 2 vezes a frequência modal, menos a soma da frequência anterior mais a frequência posterior, vezes a amplitude da classe. Então, o que nós temos que saber fazer é aplicar as fórmulas, né? Não vamos ficar muito preocupados em demonstrar nesse curso. Bom, então vamos pegar aqui uma distribuição de frequência com classes. Bom, a maior frequência ocorre em qual classe? De 12 a 17. Então, essa linha que está pintada em amarelo aqui é a classe que contém a moda. Então, a nossa moda é o limite inferior, 12, mais um valor de x. Então, nossa moda está entre 12 e 17. Bom, por King, a nossa moda é 12 e o valor de x é esse valor que está aqui. Frequência posterior dividido pela soma da frequência anterior mais posterior vezes a amplitude. Se eu voltar na tabela, frequência posterior é 8, a frequência anterior à classe modal é 3,
E a amplitude da classe é 5, né? Que é 17 menos 12. E aí nós chegamos ao resultado que a moda é 15,64. Bom, vamos para o próximo passo. Utilizando a forma de Kisuber, essa é a mais precisa, nós precisamos pegar na tabela quem é a frequência modal, quem é a frequência anterior e quem é a frequência posterior. Né? Então vamos voltar na tabela. Aqui, a frequência modal é 11. A anterior é 3. A frequência posterior à classe modal é 8. O limite inferior da classe modal é 12. A amplitude da classe é 17 menos 12. Então, ó, a moda é o limite inferior da classe modal, mais 11 menos 3, que é a frequência modal menos a frequência anterior à classe modal, dividido por 2 vezes a frequência modal, menos a soma da frequência anterior à classe modal, mais a frequência posterior à classe modal, vezes a amplitude da classe, que deu 15,64. Se a gente reparar bem, nos dois resultados, nós tivemos 15,64. Isso foi uma coincidência, tá, gente? Isso nem sempre acontece. Os valores costumam dar, geralmente, diferentes, tá? E por aqui eu termino a minha aula e até a próxima.